Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito de um tema que eu acredito e julgo ser muito importante para todos nós. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas muitas vezes acabam não vivendo tudo aquilo que elas poderiam estar vivendo. Mas eu quero deixar algo estabelecido na sua vida e no seu coração. Não que eu criei, mas algo que foi falado pelo Mestre dos Mestres, Jesus. E a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, na parte B do versículo, ele diz assim: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Olha que interessante que nós precisamos entender. Deus, através de Jesus, nos prometeu uma vida. E não é uma vida comum, não é uma vida qualquer. É uma vida em abundância, uma vida extraordinária. Uma vida onde não significa que nós não vamos passar problemas, dificuldades, tribulações, lutas, mas que nós passaríamos, e quando passaríamos, teríamos vitória, teríamos abundância em tudo aquilo que nós vivemos. Então, não significa que abundância é dinheiro. Abundância não é dinheiro. Esse é o primeiro erro que as pessoas muitas vezes acreditam ou entendem errado, que abundância é dinheiro. E eu quero dizer, deixar muito claro para você, dinheiro é uma consequência. Abundância é identidade. Você primeiro precisa saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, você também não vai saber o que você pode fazer, o que você é capaz de fazer. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Por quê? Porque abundância, viver em abundância, é um fluxo. É saber que não vai faltar. É confiar plenamente na identidade sua. Por quê? Quando você sabe quem você é, você sabe que você é filho. E quem é filho é herdeiro. E todo herdeiro tem direito à herança. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que Deus, na sua mais infinita sabedoria, deixou para mim e para você na palavra de Deus, para que nós entendamos o quanto nós somos abençoados ou privilegiados em poder viver essa abundância que ele conquistou na cruz através de Jesus. E por isso que ele nos promete, falando para mim e para você. Porque se você não se tornou alguém capaz de gerar essa abundância, você não entendeu ainda qual é a sua real identidade. Não é acumular, é criar. Escassez vive com medo de perder. Quem vive na escassez vive com medo de perder. E o que domina a vida dessa pessoa é o medo. E a palavra de Deus nos diz em João, né, na carta do apóstolo João, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o interessante é que a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor. Não. Deus é amor. E é isso que você precisa entender hoje. Deus é amor e Ele te ama. E por Ele te amar, Ele mandou o seu Filho para morrer naquela cruz, para que você hoje pudesse ser resgatado e se tornar filho, com direito à herança, ser herdeiro. Então, entenda, o que deve basear suas decisões não é o medo, mas é o amor. A abundância vive com confiança para construir de novo. Mesmo que você talvez esteja se recuperando, recomeçando, você sabe que você pode recomeçar com Deus, reconstruir quantas vezes for necessário. A abundância, na verdade, quando você vive ela, começa dentro da sua mente, é uma mudança de mentalidade. O primeiro passo, então, é você entender a sua identidade. Quem é você? Você é filho, e todo filho é herdeiro, e todo herdeiro tem direito à herança. Segundo passo, você precisa mudar a sua mentalidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você não tiver uma mente transformada pela renovação, você não vai experimentar nem a boa, muito menos a agradável e que dirá a perfeita vontade de Deus. Deus tem para mim e para você um plano perfeito, extraordinário, escrito antes do nosso nascimento. Antes de nós nascermos, Deus já nos criou com um plano perfeito. Agora, será que você se vê como filho? Como você se enxerga? Como você se vê? Porque quem se vê como vítima depende de outros. Agora, quem se vê como um filho, se vê como fonte, produz, faz com que as coisas aconteçam. Pessoas abundantes não esperam permissão, elas fazem acontecer, elas investem antes de colher. Primeiro elas semeiam. Eu sempre digo assim, que a colheita, ela é opcional. Desculpa, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tudo que você semear, você vai colher. Será que você tem semeado antes? Quem é abundante cria valor antes de cobrar. É diferente, é uma mentalidade diferente. O maior inimigo da abundância não é a falta de dinheiro, é a mentalidade de comparação, é a mentalidade de escassez.
É uma mentalidade gerada e baseada no medo, no apego, naquilo que pode faltar. Agora precisamos entender, precisamos de ambientes seguros que vão esperar eu e você para que nós juntos possamos crescer. Ambientes que mudam a nossa mentalidade, ambientes que trazem os resultados que nós estamos buscando. A abundância não é o que você tem, é o que você se tornou. Por isso que fala de identidade. Quando você vira fonte, o fluxo não para. Você não é mar que recebe, não. Você é rio que vai jorrando, correndo, levando para outras pessoas, alcançando. Pense grande. Pense de uma forma extraordinária. Porque foi para isso que Deus mandou seu filho para morrer naquela cruz. Ele pagou um alto preço. Pense grande, cresça, gere valor. A prosperidade será consequência da sua vida, da sua história, da sua família, dos seus negócios. Por isso eu e você precisamos primeiro então entender quem nós somos. Qual é a nossa identidade? Nós somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros, temos direito à herança. Segundo, temos uma mentalidade transformada pela palavra de Deus, renovando a nossa mente pela palavra de Deus. Porque se nós tivermos a nossa mente renovada, nós vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Pense nisso. Olhe para isso. É isso que vai fazer toda a diferença. E terceiro, cuide com os ambientes nos quais você está inserido. Pessoas que têm a mesma mentalidade que a sua, os mesmos princípios, os mesmos valores. E vou dizer uma coisa, talvez que vai te chocar. Às vezes nós estamos em ambientes que têm até os mesmos princípios e valores que nós, mas não têm a mesma mentalidade. E isso vai nos limitar, porque você é moldado pelo ambiente. Por isso que Paulo diz assim: não vos conformeis, não tomem a forma, não vos amoldeis com esse mundo. Não. Você precisa buscar pessoas que vão trazer uma outra forma para você. Pessoas que já chegaram no lugar que você não chegou. Pessoas que já alcançaram aquilo que você não alcançou. Em todos os níveis, emocional, espiritual, físico, financeiro, nos negócios, nos relacionamentos. Não adianta você querer ter um bom casamento e relacionar-se só com pessoas divorciadas e solteiras. Você nunca vai ter um bom casamento. Você não tem referência. Mas isso é um assunto para um outro dia. Então, eu quero que você pense nisso. Deus te chamou para a abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É isso, nada menos do que isso que Deus tem para a sua vida. Se você não está vivendo isso, isso é disfuncional e merece e deve ser tratado em todas as áreas da sua vida. Então, olhe para a sua vida e busque: Senhor, por que eu não estou vivendo a abundância? Me mostra, me revela, me ensina. E eu quero ajudar você nessa jornada, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário, para mim e para você. Pense nisso, creia nisso, pratique isso, e eu tenho certeza que isso fará toda a diferença na sua vida. Que Deus abençoe você.